Oi, pessoal. Vamos ver. Yes. Oi, pessoal. Aqui é Danilo Braque, da Braque Law. Vou tirar alguns minutinhos aqui. Faz algum tempo que eu não faço uma dessas lives de surpresa, né? Então, quem tiver aí um tempinho aqui, a gente vai falar sobre essas decisões que saíram hoje, quentinhas, da Suprema Corte. Bem-vindo aí todo mundo, tudo bem? Vão chegando aí que a gente vai bater um papo sério aí sobre essas decisões da Suprema Corte. Saíram duas decisões extremamente importantes, né? Porque é só o que a gente fala nos últimos 2 meses, são essa situação com a imigração. Se você tem o aplicativo da Braque Law, você já deve ter ouvido falar o que está acontecendo. Porque há mais ou menos 10 minutos eu publiquei pessoalmente um artigo no aplicativo da Braque Law falando especialmente o que foram essas duas decisões extremamente importantes da Suprema Corte para os assuntos que a gente tem debatido no momento. Uma dessas decisões tem a ver com imigração, a outra teve a ver com os poderes do governo, né, especificamente com poderes de tomar decisões administrativas empregatícias do governo, certo? Mas as duas vindo do mesmo juízo. Mais interessante que são duas decisões da Suprema Corte, decisões que tinham a ver com injunctions, né, ou liminares emitidas pelo mesmo juiz na Corte Federal do Distrito de Colômbia. Então, acho que todo mundo deve estar sabendo. Boa tarde todo mundo que está chegando aí, tudo bem, pessoal? Então, a gente vai falar bem rapidinho. Não conseguiu baixar o app? Deixa eu te falar, tenta entrar no store da sua loja e procura Braque Law, BRACKLAW, tudo junto, entendeu? E tenta achar lá e clica lá para você baixar. Se por acaso você não conseguir, ok? Você manda mais uma mensagem aqui que o meu pessoal do marketing vai mandar para você o link direto, que eu vou te falar bem a verdade, aquele cara super tecnológico que eu sou, eu nem sei como é que funciona essas coisas aí, falou? Então você me perdoa aí, mas eu vi que você colocou mensagem, estava tendo dificuldade de baixar o aplicativo, então dá mais uma tentada, coloca lá Braque Law tudo junto e faz um search. Se por acaso você não achar, aí tá acima do meu nível e eu vou ter que chamar os universitários para poder me ajudar, falou? E aí eu vou pegar e vou pedir para eles colocarem aqui para você o link. Inclusive, já em várias postagens nossas nós temos o link, nós já postamos inclusive o QR Code para poder baixar e tudo mais. Se você olhar aí nos nossos stories, olhar aí no nosso timeline, nos vídeos e postagens salvas no profile da Braque Law, você também vai achar, falou? Então, bem-vindo, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todo mundo aqui. Isso aqui é meio de surpresa, terça-feira à tarde, né? Tô terminando aqui o nosso shift de trabalho, ainda tem algumas coisas para fazer, mas a gente já está terminando. Então vamos falar sério sobre o que aconteceu hoje na Suprema Corte, certo? A primeira coisa foi o seguinte, vocês lembram quando o Trump entrou no poder e aí imediatamente ele lá, com decisão do Elon Musk, eles decidiram demitir um monte de funcionários, né? O pessoal que eles estavam falando que estava recebendo, batendo carteira. No Brasil a gente conhece o funcionário do paletó, né? Aquele funcionário que deixa o paletó atrás da cadeira e vai viajar, e some, entendeu? Só aparece no dia do pagamento, mas o paletó tá lá. Então, esse tipo de pessoa aí parece que eles estavam demitindo. E também aqueles pacotes que eles ofereceram para certas pessoas que, se quisessem, receberiam até setembro, né? E aí seria uma demissão amigável. Isso aí parece que envolve aí milhares de pessoas. Ao mesmo tempo, eu também ouvi que é menos de 0,5% da força-tarefa do governo. Mas queira ou não queira, o que aconteceu? Certas instituições pegaram e processaram o governo federal para impedir que essas demissões acontecessem. O governo federal revidou e, consequentemente, esse caso foi parar na Suprema Corte. E a Suprema Corte hoje declarou, numa decisão de 7-2, que
as organizações, as 9 organizações que processaram para parar essas demissões, que essas 9 organizações não tinham direito judicial de contestar as demissões, porque não tem nada a ver com elas, né? Então, teve que ir à Suprema Corte para ver essa decisão, estava na cara que provavelmente isso ia acontecer. Eu, inclusive, cheguei a mencionar sobre isso lá, para quem ouve a gente no Beto Moraes. Eu faço sempre a minha live com o Beto Moraes nas terças e nas sextas-feiras de manhã, às 7 horas da manhã. E semana passada eu cheguei a mencionar, olha, eu acho que isso aí vai dar em pizza, isso aí não vai dar em nada não, entendeu? Beleza, e agora, o que aconteceu? Pessoal, todo mundo deve ter ouvido falar dessa lei de 1798, né? Todo mundo deve ter ouvido falar disso aí, que é o ato de 1798, que era contra invasores, né? E contra dissidentes, vamos dizer assim. E é um ato que realmente, isso aí foi invocado 3 vezes nos Estados Unidos e o pessoal chama de ato de guerra. Hoje de manhã, inclusive, lá no Beto Moraes, novamente, 7 horas da manhã, quem estava ouviu a gente falar especificamente sobre isso. Uma das coisas que eu apontei lá no Beto Moraes, que eu vou apontar para vocês, é o seguinte, pessoal. Nos Estados Unidos, não tem esse negócio de, essa lei é muito velha, a lei não caduca, né? Nós brasileiros, às vezes, temos dificuldade com isso, principalmente porque nós temos uma Constituição que é uma criancinha, um bebezinho, né? A nossa Constituição é dos anos 80, pô. Agora, aqui nos Estados Unidos, nós temos uma Constituição que é de 1776. Ano que vem, essa Constituição ela vai celebrar 1/4 de milênio. 250 anos vai celebrar a Constituição americana. A Constituição, é a legislação democrática mais antiga do mundo. Nenhum país democrático no mundo tem uma Constituição ou uma legislação universalmente federal que rege o país que seja mais velha do que a Constituição americana. Eles chamam de um experimento que deu certo, né? Uma experiência que deu certo. A experiência americana. Então é o seguinte, quando a gente fala desse ato que o Trump invocou, de 1798, e a gente, de primeira, toda vez que fala, a gente já fica chocado. Porra, 1798, cara, é mais de 200 anos atrás, mano. É tempo pra caraca, se você pensar, né? Mas ao mesmo tempo, pessoal, é ainda mais novo do que a Constituição. A Constituição é mais velha do que esse ato de 1798. Então, para todo mundo que fica falando essa lei é velha demais, vamos lembrar que há um mês atrás estava cheio de gente fazendo vídeo aí e dizendo que é um direito constitucional da 5ª emenda você permanecer em silêncio e não falar nada, certo? Lembra quando o pessoal estava falando isso, sobre o direito de você permanecer em silêncio, que isso é protegido sob a 5ª emenda dos Estados Unidos? Bom, esse ato de 1798 é mais novo do que essa 5ª emenda que o pessoal estava promovendo há um mês atrás. Então, pô, pelo amor de Deus, decide, né? Ou é velho demais ou não é, certo? A gente não pode escolher o que serve e o que não serve. Leis são leis e até elas serem revogadas, elas valem, principalmente aqui nos Estados Unidos. Então, primeira coisa, lei de 1798 é lei, a não ser que o Congresso revogue essa lei, ela é lei. Então a gente sabe que a administração Trump invocou essa lei numa ordem executiva para utilizar ela para deportar certas pessoas que os Estados Unidos consideram como sendo invasores e como sendo ameaças à segurança pública, certo? E aí tem um monte de palavreado lá que a gente não precisa entrar nesses detalhes todos, mas o importante é o seguinte, a gente sabe então que houveram certas pessoas que, porque os seus países de origem, principalmente a Venezuela, se recusaram a aceitar essas pessoas de volta, deportadas dos Estados Unidos, essas pessoas que foram identificadas como sendo afiliadas a algumas gangues, 2 das gangues mais poderosas e mais perigosas do mundo, né, que é a TDA e o MS-13, essas pessoas então foram designadas para serem deportadas se o seu país de origem não aceitar,
deportadas para El Salvador. El Salvador, alguns anos atrás, eles construíram uma das prisões de segurança mais seguranças que tem no mundo, né? É um lugar realmente assim complicado. Só para você ter ideia, é um lugar que tem luz o tempo todo. Nunca são apagadas as luzes. El Salvador tinha um problema enorme com gangues, com facções, muita violência, entendeu? Assim, coisas assim terríveis aconteciam em El Salvador. O governo resolveu fazer uma limpa. E uma das coisas que aconteciam é que eles sempre colocavam essas facções aprisionadas em lugares separados. Consequentemente, um ficava agindo contra o outro. Pois bem, eles resolveram mudar a sua postura e nos últimos anos, então, inauguraram essa prisão que se chama Secot, e essa prisão, então, agora eles colocam todos, independente da facção, eles colocam todo mundo lá. E depois de prender muita gente afiliada a essas facções e colocarem todos na mesma prisão, sem contato com o mundo exterior, não tem contato nem com familiares, o que acontece? Diminuiu drasticamente, mas drasticamente mesmo, a violência, os crimes violentos em El Salvador. Pois bem, os Estados Unidos, a gente sabe, mandaram alguns aviões, deportaram algumas pessoas para lá. Houveram, se não me engano, foram 5 imigrantes e mais, acho que 2 organizações processaram o governo federal no Distrito de Colômbia com o juiz Bosberg, né, pedindo que intervisse e que não deixassem que essas deportações ocorressem. Aí teve aquela bagunça toda de que quando aconteceu a audiência de emergência, o governo americano fala que um dos aviões que tinham lá, sei lá, 200 desses membros dessas gangues sendo enviados para o El Salvador, que esse avião já estava no ar. Outros dizem que não tinha saído ainda, e o juiz então deu aquela confusão toda, e o juiz tinha inclusive ordenado que o governo provesse documentações e comparecesse hoje à tarde, hoje, dia 8 de abril, hoje à tarde, 2 horas da tarde, perante ele, inclusive para responder se o governo estava em violação das ordens da corte, o que poderia resultar em sanções, poderia resultar até em prisões, né? Isso era para acontecer hoje, 2 horas da tarde. Só que a decisão do juiz, ela foi apelada pelo governo federal, foi para a Suprema Corte, e em ato emergencial hoje, a Suprema Corte decidiu, tecnicamente foi 5-3 e 5-4, e eu vou explicar por quê. É porque a decisão da Suprema Corte, ela se dividiu em 3 itens específicos, e uma das juízas, ela concordou com a maioria em um dos itens e discordou da maioria em 2 dos itens, certo? Então, dependendo como você olha, a decisão foi, no caso, 6-3 ou 5-4. Mas, queira ou não queira, a decisão da maioria dos Estados Unidos, entendeu? Foi que, primeiro de tudo, quando a pessoa é detida, e é detida sob esse ato, a pessoa tem a opção de entrar com habeas corpus na Corte Federal, ok? Primeiro. Segundo, a Corte Federal, baseado em precedentes já estabelecidos em jurisprudência, a Corte Federal apropriada não é a Corte de Colômbia, né, que fica em Washington, D.C., mas é a Corte Distrital aonde a pessoa está detida. Então, se está detido no Texas, fica sendo a Corte Distrital do Texas. Se está detido em Massachusetts, então fica sendo a Corte Distrital de Massachusetts. E aí, a outra coisa que falaram é o seguinte, é que os imigrantes, mesmo aqueles detidos sob a acusação de serem parte do TDA ou serem parte de alguma outra organização criminosa, essas pessoas, elas têm o direito, primeiro, de serem notificadas com tempo para poder buscar representação. Elas têm direito de ser notificadas que estão sendo presas e colocadas em processo de deportação por isso, estão sendo removidas por isso. E elas têm também o direito, se não compareceram perante o juiz de imigração, para comparecer perante o juiz de imigração. Mas aí, novamente, não no Distrito de Colômbia, mas na jurisdição
de onde eles estão detidos. Então, novamente, se a pessoa é levada para Louisiana, ela tem direito de comparecer na corte em Louisiana. Se ela é levada para Califórnia, tem direito de comparecer na corte e apresentar o seu caso na Califórnia. E assim vai, ok? Então, essa situação realmente bastante quente, né? Mas estabelece mais ou menos assim já quais são os requerimentos, qual que é o direcionamento que vai acontecer dessa situação, né? Lembrando que esse ato de 1798, e aí vem uma informação que eu vou passar para vocês, por favor, prestem atenção, porque muita gente está passando informação errada pela internet, para variar, né? Para variar. Né? O Google é gente boa pra caramba, mas o meu Deus do céu como passa informação incorreta. Então, o Google e os amigos do Google, certo? Então, deixa eu passar uma informação muito correta para vocês. Essa ordem executiva, sob o ato de 1798, ela se relaciona somente às pessoas que são acusadas de serem parte do MS-13 ou do TDA, ou de alguma outra organização ou cartel terrorista, ok? Ela não se relaciona, por exemplo, ao imigrante que só está indocumentado no país e foi preso, ok? Esse ato de deportação sumária, por causa disso, sob a lei de 1798, só tem a ver com isso. Não tem a ver com o cara que às vezes, o cara, sei lá, foi pego dirigindo embriagado e agora colocado em deportação. Essa ordem executiva não tem a ver com ela, então o ato de 1798 não é usado contra ela. Ok? O ato de 1998 não é usado contra o cara que simplesmente foi pego dirigindo sem carteira e deu azar de ser colocado em deportação. Não é usado contra, sei lá, até mesmo a gente viu aí notícias de gente sendo presa porque estavam vendendo green card falso, social falso. Esse ato de 1798 não é usado contra essas pessoas. É somente com pessoas que são parte ou têm ligação direta, membros reconhecidos, né, no caso, do MS-13 ou do Trem de Aragua. Agora eu lembrei o nome, finalmente lembrei do nome, tá? Então, pessoal, é muito importante a gente entender isso, porque na comunidade é disseminado muita informação incorreta, e uma das informações que eu ouvi até que eles vão usar essa lei de 1798 para deportar todo mundo sem ter direito na corte. Isso é mentira. Isso é mentira, isso é gente que não sabe o que está falando, não sabe o que está lendo, provavelmente não sabe nem ler essas coisas, porque eu vou falar para você, o palavreado que é utilizado nas decisões judiciais não é um palavreado cotidiano, do mesmo jeito que no Brasil. Eu vou confessar uma coisa para vocês, quando eu tenho que ler alguma decisão judicial do Brasil, por causa do meu trabalho, porque se relaciona com o meu trabalho, às vezes é uma simples sentença de divórcio, eu peço ajuda aos universitários, ok? Eu tenho relações com advogados licenciados no Brasil, meu irmão é advogado licenciado no Brasil, então volta e meia eu mando um parágrafo lá, ou mando lá um documento e falo, cara, você pode me dar uma força aqui e traduzir esse negócio pro nosso português cotidiano, porque não dá para entender porcaria nenhuma. Então, é muito importante, ok? É muito importante a gente entender que precisamos interpretar as coisas do jeito que ela é e não do jeito que as pessoas pensam que é, tá? Acabei de receber aqui há pouquinho de uma das minhas assistentes, a Cris, gente finíssima, tá aqui no meio da live aqui. A Cris é minha assistente, vocês que ligam para Black Law devem conversar muito com ela. Acabei de receber um vídeo aqui, por exemplo, que do outro lado da rua do meu escritório aqui em Lowell, o ICE aparentemente fez uma busca aqui, entendeu? Foi algo rápido, foi tão rápido que quando eu cheguei na janela os caras já tinham ido embora, entendeu? Então, aconteceu. Novamente, é uma busca individual. Estavam buscando uma pessoa, né?
Porque se tivessem buscando um monte de gente, como nós já falamos lá no passado, teria uma carrada de furgão e carro e tudo mais, entendeu? Então, quando você vê o ICE aparecendo com 2 ou 3 carros, eles estão buscando uma pessoa só. Aí, se for um pai de família, que Deus o abençoe, tomara que consiga achar um caminho fora dessa, lembrando que muitas vezes a pessoa é detida pelo ICE e ainda assim isso não quer dizer que seja o final da história. Só aqui na Braclaw, nos últimos 3 ou 4 anos, nós já cancelamos mais de 200 cortes de deportação. Cancelamos, né? Fora o número de casos que iniciou como deportação e aí se tornou um green card ou se tornou, entendeu, algum tipo de outro benefício, que seja, né? Transformamos. Então, aqui a gente trabalha muito duro pelo imigrante, por todos os imigrantes. Então, se você precisa marcar um apontamento, 978-453-7225, ou então você pega e você entra em contato pelo nosso e-mail, entra no nosso website, você pode mandar uma mensagem. Pessoal, essas perguntas aí que vocês estão mandando, eu vou pedir para o meu pessoal do marketing para eles colocar na lista de perguntas que eu tenho e que a gente utilize então para responder perguntas toda sexta-feira. Tá bom? Sexta-feira, às 10 horas da manhã, a gente faz uma live aqui e a gente responde o máximo de perguntas possíveis, mas eu queria vir aqui e trazer essa notícia e esse esclarecimento para as pessoas, né? Porque não ajuda em nada colocar o terror, colocar o medo nas pessoas, colocar medo em pai de família que está saindo para trabalhar. Eu continuo mantendo a minha ideia, a minha visão de que a coisa está sendo pintada de uma maneira 500 mil vezes pior do que realmente é, ok? Não tem bruxa solta, o ICE está indo atrás de pessoas específicas, eu nem ia entrar nisso aí, mas esses dias eu tive no escritório do ICE lá para poder fazer algumas inquisições, levar documentos e coisas assim. Tive a oportunidade de conversar com 2 oficiais do ICE e os 2 me garantiram de pé junto, aquele olho no olho, né? Olha dentro do olho, entendeu? De pé junto, me garantiram que eles não saem do escritório deles se não for para fazer uma busca de uma pessoa específica, ok? Ele me falou, Danilo, a gente não entra no nosso carro para fazer uma busca se não for para buscar uma pessoa específica que a gente acredita que esteja em 1 ou 2 lugares específicos. Ele falou assim, quando a gente sai, já sai com destino determinado. Ele falou assim, agora, ele falou assim, é aquela coisa, a gente chega num lugar e às vezes tem mais gente ali, às vezes acontece de você chegar, você checa uma outra pessoa que não era o seu objetivo inicial e aquela pessoa tem um problema que leva a gente a decidir levar aquela pessoa também. Mas ao mesmo tempo, a gente continua ouvindo histórias, declarações de muita gente que foi parada pelo ICE, que foi identificada pelo ICE. Hoje mesmo, lá no Beto Moraes, uma pessoa mandou uma mensagem, falou que ontem foi parada, né, numa dessas paradas do ICE, num lugar que o ICE estava fazendo uma batida, que o ICE checou as digitais dela na maquininha portátil. Muitas vezes eles carregam uma maquininha digital portátil, onde eles fazem a sua digital ali, que eles fizeram a digital dessa pessoa, e essa pessoa, eles viram que não tinha nada e eles mandaram embora para casa sem nenhum tipo de repercussão, não foi detido, não foi nada, entendeu? Isso aí não sou eu que estou falando, isso aí foi uma mensagem que o Beto Moraes recebeu ao vivo na rádio hoje de manhã, tá bom? Então, eu falo isso para poder acalmar o coração de vocês, tá bom? Porque eu sei que são tempos meio turvos, eu sei que são tempos meio complicados, eu sei que muita gente preocupada, sai de casa, é sempre aquela preocupação para o imigrante, mas eu gostaria de trazer um pouco mais dessa paz para vocês que seguem aqui a Braclaw, vocês que me seguem há tanto tempo, dão tanto apoio para o nosso trabalho. Deus abençoe vocês, Deus guarde vocês. Mande suas perguntas, sexta-feira de manhã a gente vai estar fazendo uma live aí e eu vou estar respondendo o máximo de número de perguntas possíveis. Passe esse vídeo para o pessoal que você conhece, quem chegou aqui um pouco mais atrasado, esse vídeo vai ficar salvo, você vai poder ouvir do começo. A gente fala sobre a decisão da Suprema Corte em relação às demissões do governo, a gente fala da decisão da Suprema Corte em relação a esse ato de 1798,
Falou? Então, se você não assistiu, pode assistir, vai ficar salvo aqui. Passa para os seus amigos, passa para o máximo de pessoas possíveis. Tenta acalmar o coração delas do jeito que eu gostaria que acalmasse o seu também, tá bom? Um abraço, Deus abençoe todos, até a próxima. Tchau, tchau. Vamos ver se funciona? Não sei se vai funcionar, esse negócio não funciona. Ah, funcionou. Tô aprendendo, viu? Eu sou ruim da tecnologia, mas tô aprendendo. Um abração. Tchau, tchau.